É o cliente que mais vai estar no grupo conversando, pedindo coisa. É o cliente que mais vai reclamar de algum ponto. É o cara que mais vai gastar energia de vocês. Get it. Wow, wow, I got that wow, wow. Anything that I want, I'ma get it now, now. Yeah, wow, wow, I got that wow, wow. Bom dia, meu povo. Começando mais um dia aqui. Hoje vai ser um dia de organização de alguns processos, principalmente os processos comerciais aqui da agência. Eu estou ainda entendendo qual aplicativo vou utilizar para organizar os processos da empresa, se o Notion ou se o ClickUp. Estou verificando aqui os benefícios e as vantagens e desvantagens de cada um. Mas a ideia é pegar todo o processo que eu já sei como eu vou fazer a parte do comercial, colocar isso em documento. Na verdade, eu já estou executando, tá? Todos os canais de captação de clientes, social selling, anúncios, prospecção fria, como fazer cada abordagem. Então, tudo isso deixar documentado para na hora de escalar com contratação, com treinamento de novas pessoas, ficar muito mais fácil de executar esse processo, de lateralizar, né, com outras pessoas. Então, basicamente, pegar o que eu já estou fazendo hoje, tudo que já está na minha cabeça, passar para um aplicativo. Então, hoje vai ser um dia, basicamente, de organização aqui do comercial, porque isso gera muito mais performance, né? Gera muito mais performance de você conseguir consultar todos os seus documentos de script, de abordagem, de regras. Comercial basicamente é um processo de volume. Comercial nada mais é do que realmente volume. Eu sempre falo que volume ganha taxa de conversão. Se você mesmo tem uma taxa de conversão baixa, ou seja, da quantidade de pessoas que você aborda, poucas pessoas te dão atenção, entram no processo de negociação ou até mesmo fecham com você, você compensa isso com volume. Você compensa isso falando com mais pessoas, fazendo mais reuniões, colocando mais propostas na mesa e no final você vai conseguir um bom volume de conversão, mesmo com uma taxa de conversão baixa. E nada melhor do que isso, nada melhor do que agilizar esse processo, facilitar esse processo de conseguir escalar a nível de contatos, a nível de reuniões, a nível de propostas. Quando você tem tudo organizado, tudo documentado, fica muito mais fácil você conseguir aumentar esse volume. Então, ponto principal de hoje é organização. Assim que estiver pronto, eu defini alguns outros pontos aqui de ferramenta. Eu vou compartilhando com vocês, até para recomendar também as ferramentas que eu estou utilizando. Eu nunca canso de filmar isso aqui. Que vista linda, cara. Olha o dia que tá fazendo hoje. Olha esse sol. I'm a diamond, I look like money, baby. Yeah, you can catch me where it's sunny, baby. Yeah, if you talking that, you better run me, baby. Yeah, all my haters, they wanna be some me, baby. But I never give them this, I just go and cop that. Anything that I rock, they be asking me, where'd you get that? Passing vibe. Acabei de comprar esse suporte, agora dá para conversar com vocês até dirigindo. Então dá para documentar um pouquinho desse momento e tirar um pouco do que tá aqui só na cabeça, que é o objetivo do canal, é de falar o que eu penso, falar o que eu sinto. Hoje foi o último dia. Hoje foi, de fato, o último dia na empresa antiga. Saí de vez, finalizei o treinamento com o time. Tem uma pessoa no meu lugar assumindo como head comercial, totalmente capaz de guiar o time comercial para realizar muitas vendas lá na agência a partir de então. E agora eu vou seguir meu caminho com a minha empresa, com a minha agência, 100%. É um novo desafio, mas vamos para cima, rumo aos 100 mil de faturamento recorrente mensal. Amanhã, quinta-feira, eu tenho um encontro muito interessante. Eu tenho um café com 2 empresários aqui de Balneário Camboriú. Um é um amigo, o André, que tem uma barbearia, tem restaurante também. E o outro é um amigo dele, o Luiz, que é dono de vários restaurantes aqui de Balneário e região. É dono de outros negócios também, de móveis e por aí vai. E eles são do mercado mais tradicional, do mercado offline. E estão entrando no mercado digital a partir de agora. Eles abriram uma agência de marketing. E eu sou cliente do André há anos ali na barbearia, a gente já se conhece, já é amigo. Então eu recebi o convite para bater esse papo, para a gente conversar. Eles querem pegar algumas dicas, compartilhar esse início deles, o que eles vêm fazendo, trocar uma ideia. Eu consegui dar alguns direcionamentos para eles ali com relação a
a formação de time, comercial, produto. Então a gente vai bater um papo muito interessante. Isso aqui é sensacional, esse tipo de conexão com outros donos de negócio, para você que empreende, cara, isso é extremamente necessário. Porque você consegue conversar com outra pessoa, entender erros que ela já cometeu, aprender com os erros dela, ou até mesmo compartilhar um sentimento que você está tendo, uma dúvida que você tem, algo que você está errando, e só pela pessoa ter uma perspectiva diferente, com outra vivência, com outras experiências, ela já consegue enxergar algo que você não enxergou ainda, e te dá uma solução muito mais rápido do que você conseguiria apenas pensando sozinho. Então esse tipo de conexão, cara, isso vale muito, vale muito. É um dos pontos principais do network, além de conexões, de conhecer novas pessoas, de ter novas portas abertas. Essa questão de troca para mim é sensacional, tá? É o ponto principal que eu busco nos networks que eu faço. Eu recomendo muito que você faça isso também. Principalmente, uma coisa que eu gosto muito de fazer é olhar mercados mais tradicionais e ver como esse comportamento do cliente, como o comportamento de mercado, isso acontece no digital, porque é tudo mercado, é tudo venda, é tudo sobre cliente, sobre tudo sobre relacionamento com o cliente, sobre troca de valores, dependente de qual mercado é. Então tem muita coisa que a gente consegue pegar no mercado tradicional, de aquisição de cliente, de marketing tradicional, de venda, e trazer para o meio digital, conseguir bons resultados com isso, otimizar processos, otimizar pontos na própria empresa, e por aí vai para a gente conseguir uma escala melhorada. Então vou lá bater esse papo com eles amanhã e vou levar vocês comigo para participar dessa troca de ideia. Oh my, I'm good, I'm so straight. We ride so clean, A-OK. Come down, swing through, so clean in this coupe. We do what we do when we swinging through. Know a G got it like that? Yeah. I'ma drop the roof back on them. Why you gotta do them like that? Maybe rain a few stacks on them. E aí, tudo certo? Tudo bem contigo? E vamos organizar nossa vida? Oi? Bora organizar nossa vida aqui. Vamos. Ontem de manhã eu fiz uma call com uma filha. Cara, mas eu recomendaria vocês a focar em um produto. Um produto só, né? É fácil de vender, só que não tem como cobrar barato. Vocês têm que cobrar essa faixa aqui, cara. Sei lá, tem uma sorveteria ali. Sim. Que é nova, tem menos de um ano, aquela sorveteria. É do Marco. Digamos que o cara tá faturando 40 mil. 3 pau aqui, cara, é 9% do faturamento bruto dele. É pesado. É pesado, vocês sabem que a conta não fecha. É. Cara, eu acho que dá pra estudar muito, sabe? Eu acho que dá pra tu escalar. Mas hoje, cara, dá pra usar muita tecnologia pra facilitar o processo. ChatGPT aí, né? Uma consultoria de 3 meses que eu trabalho 12 pilares do comercial. Desde canais de captação até a parte de entrega. Mas canais de captação, tu pode ir. Eu vou citar alguns canais aqui. Chama de inbound. Inbound é atração, anúncio. Outbound, prospecção fria. Eventos, networking, indicação. Pode ir para vários aqui. Hoje, qual que é a maçã mais perto para tu colher? Network.
It's the land of the free, home of the brave. But a lot of us in here are still enslaved. Please take caution on every single thing that you preach. The big elite got us in a tight grip on the leash. It's freedom of speech, but you wanna take my page down? Is it cause our sisters spit that real shit now? Crazy black woman, clown, how you figure? I went to school. Fala, meu povo. Foi um dia bem intenso. Eu não consegui gravar muita coisa da reunião ali com o pessoal, com o Pedro, com o André, sobre a agência. A gente estava no restaurante, depois já começou a chegar bastante gente para almoçar, ficou muito barulho, não tinha um ambiente legal para gravar também, mas foi muito legal o bate-papo, a gente trocou muita ideia, a gente falou muito sobre a criação de uma agência, consegui compartilhar com eles vários dos meus aprendizados e até refrescou aqui na minha mente, ficou muito mais claro para mim, dicas que eu mesmo gostaria de ter recebido anos atrás e que hoje para mim fazem muito sentido nessa nova jornada que eu tô recomeçando a partir de agora. Então eu queria compartilhar com vocês 10 dicas que eu compartilhei com eles e acho que faz muito sentido nesse momento de início deles. E se você estiver iniciando uma agência, ou se você estiver trabalhando com a internet, oferecendo algum tipo de serviço, pode ser tráfego, pode ser social media, pode ser qualquer tipo de outro tipo de serviço, usando aqui a internet, usando o meio digital. A maioria dessas dicas aqui eu acredito sim que vão ajudar você também, então eu queria compartilhar um pouco disso. Então faz uma análise, né? Entende um pouco disso daqui que eu vou falar, vê se faz sentido para você, se fizer sentido aplica isso, porque são pontos que com certeza se eu tivesse ouvido isso de alguém há 2 anos, 4 anos atrás, a minha trajetória nas últimas experiências com agências teriam sido muito mais rápidas, como essa de agora vai ser também para alcançar ali os 100 mil por mês. Então, alguns pontos que eu comentei com eles, que eu trouxe para nossa conversa e eu queria compartilhar aqui com vocês, né? O primeiro ponto que eu trouxe, não vale a pena pagar para aprender. Como assim? Eu não acho que vale a pena se você está começando algo novo, está aprendendo tráfego pago, está aprendendo a fazer social media, está aprendendo a fazer implementação de inteligência artificial, de chatbot, você cobrar muito barato para pegar um primeiro, um segundo, um terceiro cliente, para fazer case, para aprender com aquele cliente. Para mim não faz sentido isso. Iago, então como é que eu vou aprender? Eu não vou fechar... Não, você vai fechar o cliente, mas eu não acredito que você precisa cobrar barato para você conseguir fechar esse cliente. Uma coisa que eu aprendi ao longo desses últimos 4 anos, principalmente, entrando na frente do comercial, e vai ter dicas sobre comercial aqui também, é que postura é o ponto principal no momento da venda, no momento que você começa a criar um relacionamento com o potencial cliente, até ele se tornar um cliente. Então não faz sentido para mim cobrar muito barato, porque esse cliente nunca vai te respeitar. E quando você aprender, quando você for bom, você não vai conseguir renegociar esse contrato. É muito difícil. Mesmo que você renegocie esse cliente, você criou na mente desse cliente um valor sobre você abaixo do que realmente você vai entregar. E você mudar essa mentalidade do cliente de valor depois é muito difícil. Então não vale a pena pagar para aprender, fechar cliente muito barato no início. Entende o mínimo que outros profissionais dessa mesma área cobram e já entra no mercado cobrando bem. Cobrando, eu diria que até um pouco a mais que a média, porque dessa forma você demonstra postura e você se vira para entregar. Você tem que entregar qualidade sim, você tem que entregar um bom trabalho, porque esse cliente vai abrir portas para um segundo, para o terceiro, você vai conseguir ter mais confiança, você vai conseguir indicações, mas não vale a pena cobrar barato para fechar cliente. Segundo aprendizado que eu tive, quanto mais o cliente precisa da sua solução, do serviço que você oferece como solução, pior esse cliente é. Mais energia sua ele vai gastar. O pior cliente é aquele que gasta muito a nossa energia, que suga muito a gente, que está toda hora fazendo eu me envolver nesse projeto, toda hora pedindo alguma alteração, toda hora fazendo alguma reclamação. E geralmente os clientes que tem muita necessidade do meu produto, de um tráfego, por exemplo, porque ele não está vendendo bem, eu preciso de uma IA porque eu não estou conseguindo dar conta, eu preciso de um social media porque eu não tenho estrutura digital. Quanto pior for esse cliente a nível do que ele precisa de você, pior ele vai ser como cliente de você tocar esse projeto. Então, muito cuidado com esse tipo de negócio que está começando, quem não tem muito entendimento sobre marketing digital, sobre o que ele vai contratar de você, em que
A sua entrega vai fazer muita diferença, pelo menos na cabeça dele, para o sucesso do negócio dele. Esse que é o ponto. Se o sucesso do negócio desse cliente, na cabeça dele, está muito atrelado ao que você vai entregar, muito cuidado, tá? Esse cliente vai te dar muito trabalho. Isso até gera um ponto para o terceiro aprendizado, que é cliente ruim nem pagando bem. Não faz sentido, vamos imaginar um cenário. Eu prefiro ter um cliente me pagando 2.000 por mês, 3 clientes me pagando 2.000 por mês e serem clientes que são tranquilos, que entendem do jogo, que não me dão tanto trabalho, que o negócio funciona bem, que eu consigo ter uma boa dinâmica, do que um cliente me pagando R$6.000, sendo que esse cliente, ele é um cliente que tá toda hora pedindo alteração, ele sempre reclama de algo, ele tá querendo dar ideia, dar pitaco, mexer nas coisas, então ele toma muita minha energia. Cliente que demanda muito dessa energia, por exemplo, um cliente que me paga 6.000 contra 3 clientes tranquilos que me pagam 2.000, não faz sentido. Esse cara aqui ele vai pesar muito mais na tua operação, ele vai dar muito mais trabalho do que esses 3 aqui, tá? Mesmo sendo 3. Então toma muito cuidado com o cliente ruim. Quem não tem potencial financeiro para te contratar, não é uma empresa para você vender a pessoa que entende pouco da solução que você vai oferecer, justamente porque ele não vai ver valor no que você entrega. Quarta dica, se eu estivesse começando novamente, foca em uma solução, foca em um produto que é a solução para um determinado problema que o mercado tem. Não sai querendo oferecer um monte de coisa ao mesmo tempo, não sai querendo oferecer vários produtos. Cara, foque em uma coisa. Que essa coisa você vai ficar especialista nesse tipo de produto, você vai entender a abordagem correta para oferecer esse produto, você vai entender quais são as dores de diversos mercados que faz sentido você oferecer esse produto como solução. Então foque em um produto que você consegue escalar muito mais rápido. E agência, marketing, no geral, qualquer tipo de serviço, você consegue escalar muito rápido porque o mercado tem muita necessidade. Quinto ponto que eu trouxe para eles: mínimo de energia na entrega. Mínimo de pessoas. Quando você for entregar esse produto para o seu cliente, cara, envolve o menos time possível. Se possível, faz uma pessoa entregar esse produto, seja você, seja uma pessoa que você contratou. Mas não sai envolvendo um monte de gente. Por exemplo, eu vou ter um estrategista, eu vou ter um gestor de tráfego, eu vou ter um gestor de social media, eu vou ter um design. Cara, não faz isso, você vai estar matando sua operação. Você precisa, num momento, para escalar muito bem, escalar rápido uma empresa, deixar o seu custo o mínimo possível, justamente para você conseguir fazer um bom caixa. É esse caixa que, depois de você atingir um certo patamar, por exemplo, de 100.000, vai te ajudar com um cash burn ali realmente, queimando dinheiro com marketing, com contratação, para você conseguir atingir um próximo nível. Então você precisa fazer caixa, e para você fazer caixa você tem que faturar bem com o mínimo possível de custo. Então foca em entrega simples, foca em entregar com o mínimo possível de esforço, uma qualidade muito boa, mas sem envolver muitas pessoas. Sexta dica, baseada nessa quinta aqui também, pegando o mesmo gancho. Primeiro você foca em volume, em conseguir o máximo possível de cliente. Depois você foca em lateralidade. Ou seja, primeiro você foca em vender um produto para muita gente, para você ter caixa. Você está com caixa na sua empresa, você está faturando bem com baixo custo. Depois disso você vai lateralizar. Seria vender outros serviços para esses clientes. Por exemplo, você está com vários clientes vendendo gestão de tráfego, vendendo funil de venda. Agora você pode, com caixa que você tem um negócio saudável para fazer esse tipo de ação, esse tipo de estratégia agora. Contratar time para fazer novas entregas, como gestão de rede social, como implementação de CRM. Você agora tem caixa para contratar e ir montando novos times e vender para esse cliente que você já tem na base novos produtos. Sétimo ponto, essa dica aqui, cara, essa dica aqui vale muito ouro, tá? É tão simples, isso aqui é tão simples, só que muita gente escolhe por um outro caminho no início. E é normal, tá? Eu super te entendo, que é pagar pouco para os seus colaboradores.
Cara, não vai por esse caminho. Você tem que pagar bem seus colaboradores. A dica que eu anotei aqui é a seguinte: pagar bem é igual a operação saudável. Não tem como você criar uma operação saudável, escalável e sustentável, algo realmente sólido, que as pessoas não vão te trocar do dia para noite, não vão sair, dar um chute na tua bunda e trabalhar em outro lugar, não vão te dar um chute na bunda depois que eles aprenderam algo com você e vão querer empreender sozinhas. Isso não vai acontecer se você, obviamente, for uma pessoa muito boa, for um bom líder para essas pessoas, vender plano de carreira, vender crescimento, mas ao mesmo tempo o ganho financeiro é extremamente importante. Então, foque em pagar bem as pessoas que você traz para trabalhar contigo. Não é só sobre você mudar de vida, sobre você ter liberdade. É sobre você fazer isso ajudando outras pessoas a mudarem de vida também. Foque em gerar valor não só para os seus clientes, foque em gerar valor para o time que você tem dentro da casa. Ouve as pessoas, por que elas estão todo dia ali? Você tem que mudar a vida delas também. Primeiro você muda a vida das pessoas que estão dentro da casa, depois você muda a vida dos clientes, depois você muda a vida de quem está fora. Então pensa muito nisso, tá? Paga bem, remunera bem o teu time. Quem é remunerado bem cresce junto com você e você tem uma operação realmente saudável, pessoas que você pode confiar, que você pode contar, que vão fazer esse negócio crescer e ir além junto contigo. 8ª dica de comercial. Para mim, se eu pudesse resumir o comercial em um único ponto, seria esse, tá? Comercial, vender mais dos teus serviços, dos teus produtos, é um jogo de volume. Não é de hipótese alguma, no início pelo menos, um jogo de qualidade. Não é um jogo de qualidade, é um jogo de volume. Qualidade é importante, taxa de conversão é importante. Eu tenho uma taxa de conversão de 50%. A cada 2 pessoas que eu apresento uma proposta, eu fecho. Beleza, mas você apresenta a proposta para quantas pessoas no mês inteiro? Para 2? Ou seja, você fecha uma pessoa no mês? Cara, não vai por esse caminho. Comercial, venda, é um jogo de volume. Volume ganha taxa de conversão. Eu sempre falei isso, você vai ouvir eu falando aqui nesse canal mais outras vezes. Volume ganha de taxa de conversão. Então, se eu tenho uma taxa de conversão baixa, tranquilo, cara, compensa isso no volume. Fala com dobro de pessoas, fala com triplo de pessoas a mais, prospecta mais, apresenta mais, coloca mais propostas na mesa, faz mais reunião. É isso que vai mudar o jogo da sua empresa, é isso que vai fazer a empresa crescer. Não é ter taxa de conversão alta, não é saber quebrar objeção e ser o top closer, ser o cara do fechamento, não é isso. O que faz é você colocar muita gente com proposta na mesa. Então, volume ganha de taxa de conversão, foca em volume, não em qualidade das suas vendas, tá? 9ª dica que eu dei, a gente chegou a falar sobre o movimento que aconteceu nos últimos anos no mercado de marketing, onde existia um movimento para nichar as abordagens, né? Eu preciso ter uma agência voltada para o mercado de advogados. Eu preciso nichar para o mercado de clínicas odontológicas. Eu penso um pouco diferente, tá? Eu penso que nichar é você perder mercado. Porque eu ir por um caminho de falar que eu sou especialista em uma determinada área e só tendo essa área, quer dizer que eu vou fechar as portas para um mercado gigantesco que está aí fora, que tem necessidade, que precisa da minha solução, que precisa do meu produto, do meu serviço. E eu acho que isso é um tiro no pé, pensando em escala, em crescimento de negócio, acho que não faz sentido, tá? Pode até fazer sentido no início para você conseguir adentrar o mercado com mais facilidade, ganhar uma postura legal, ganhar uma autoridade legal, lapidar seu processo de venda, seu discurso de venda, conseguir mais indicações, pode ser bom, mas chega a um determinado patamar em que esse mercado extremamente nichado, você vai ter muita dificuldade em continuar escalando ele. Então você precisa ingressar em mercados maiores. Isso não quer dizer que eu não acredito que eu posso me apresentar como especialista em determinado mercado, tá? Mas eu nicho dessa forma quando a minha abordagem de marketing foi específica. Então, quando eu for abordar um profissional como um advogado, eu vou trazer uma abordagem voltada para o mercado dele, me mostrando especialista no mercado dele, trazendo cases do mercado dele, trazendo estratégias para o mercado dele, mas eu não vou, em hipótese alguma,
falar que eu só atendo o mercado dele, me posicionar assim para todo mundo, fechando as portas para diversos outros mercados. Eu não acredito que isso seja uma boa decisão. Eu não acredito que você, se você estiver iniciando, seja uma boa decisão para você tomar a partir de agora, pensando exatamente no segundo degrau que você vai alcançar daqui a pouco, porque no meio digital, como eu já falei, é muito rápido que você escala e você logo vai se ver tendo essa dificuldade, se você nichar, de conseguir alcançar um número maior de empresas, tá? De pessoas, de profissionais para você vender os seus produtos e os seus serviços. E décimo ponto, esse décimo ponto aqui, ele já foi falado, na verdade, é uma mistura de tudo isso que eu trouxe anteriormente, mas eu acho que é um resumo que eu acho que faz muito sentido trabalhar aqui, que é o seguinte: entregar menos para o meu cliente e receber menos do meu cliente é muito melhor do que eu entregar mais para ganhar mais. Então, eu acho que não faz sentido você criar uma complexidade muito grande no que você entrega só para conseguir aumentar o preço pelo seu serviço. Por quê? Quando você aumenta a complexidade, você aumenta o gasto de energia na entrega desse projeto, consequentemente você provavelmente vai gastar com mais pessoas para entregar esse projeto, você vai precisar de mais pessoas envolvidas nesse projeto, então eu não iria por esse caminho. Eu continuaria focando em uma entrega simples, com posicionamento, gerando valor, gerando impacto para o cliente da forma como eu estou atendendo. Então você tem que ter qualidade no que você entrega, tá? Esse aqui é o ponto. Eu dei várias dicas, eu não falei sobre isso, mas isso aqui é o básico. Você tem que ser muito bom no que você faz. Se você for muito bom no que você faz, você entregar isso de forma simples, mesmo recebendo menos, você consegue escalar mais em volume, gastando menos energia. E isso comparado a você aumentar um pouco a complexidade do projeto, prometer mais coisa para o seu cliente, ter mais processo envolvido numa entrega, para conseguir cobrar R$500, R$1.000 a mais, R$1.500 a mais, para mim não faz sentido. Eu já cometi esse erro, tá? Eu já cometi esse erro na antiga agência, de colocar muita entrega além de tráfego, CRM, inteligência artificial, processo de venda, treinamento de venda, cliente oculto, um monte de coisa, e depois ter um Frankenstein para entregar para o cliente com um monte de gente envolvida, e no final o valor que ele está me pagando, mesmo sendo um pouco mais alto do que a média, não faz sentido no final do mês. Então eu focaria no simples, porque com o simples você escala bem, você mantém seu custo reduzido, e a gente volta aqui no princípio que eu trouxe no primeiro vídeo do canal. É um princípio que eu vou trazer sempre aqui, que é de ter um negócio sério, um negócio simples, enxuto, divertido de trabalhar e escalável. Negócios complexos, se você for ter muita dor de cabeça, muito gasto com energia com o cliente, você não vai se divertir no processo, vai virar um pesadelo e você vai querer encerrar a sua agência. Em vez de ser um negócio prazeroso, vai virar um negócio horroroso de trabalhar e, de fato, acredita em mim, você não vai querer ir por esse caminho. Então, vamos continuar essa batalha aí, construindo o nosso negócio. Should put the camera on the tripod. Damn, something like a movie tonight. Lay back, I'ma have to do me tonight. Cruising the night with the window down. Never been the game to me though. Lay back, so tired. This vibe, so sky. I feel so fly. You see those eyes when I drove by. Don't you like my Mercedes? Tá, mas assim pra ti, quando tu pensa nesses próximos passos, entendendo que tu é uma artista, por isso que eu vou te fazer essa pergunta. Tu vê que faria mais sentido fortalecer a Ana, artista que tem uma marca e tudo reflete na marca que ela cria, ou levantar a marca, fazer a marca ser desejada? Eu, tipo assim, tive que troqueirar pra poder.
Finalizando mais uma semana de muito trabalho, então. Hoje, domingo, tirei mais tempo para ficar com a família. Mas eu queria comentar sobre essas dicas que eu passei. Queria ressaltar que essas dicas foi que eu aprendi na minha caminhada, como eu já falei. Então, foram aprendizados meus e é por isso que é exatamente o que eu estou executando agora com a minha nova agência, nesse recomeço. Então, isso funciona para mim. É o que eu acredito, é o que eu aprendi, é o que eu penso e por isso eu estou executando exatamente dessa forma como eu trouxe para vocês. Pode ser que você não concorde com uma coisa ou com alguma outra, ou até mesmo que durante a sua caminhada você encontre uma forma diferente de fazer do que eu trouxe aqui. Não tem problema, se for o caso, deixa um comentário, compartilha. Mas a ideia aqui realmente é conseguir compartilhar minha trajetória e se puder encurtar o teu caminho de alguma forma, já vai ter valido a pena. É por isso que eu ligo essa câmera, por isso que eu tiro essa ideia que está na minha cabeça para compartilhar aqui com vocês. É de alguma forma inspirar, encurtar o caminho de alguém e estar do lado dessa trajetória que eu posso estar seguindo agora, que você pode estar seguindo também. Então, se fez sentido alguma coisa para você, fica meu convite, se inscreve no canal para o YouTube entender que você gosta desse tipo de conteúdo, te mostrar os próximos vídeos. E se você quer entender um pouquinho mais dessa jornada, por que eu larguei tudo, por que comecei tudo do zero, por que eu estou fazendo isso, assiste esse vídeo que está aparecendo aqui no canto da tela.